Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e esse é o canal Arquitetura e Decoração e hoje eu vou falar para vocês o que é um móvel montessoriano. Muitas pessoas têm dúvida, né, em relação a isso, acaba ficando bem confuso. Tudo se chama montessoriano hoje e todo mundo quer jogar essa linha montessoriana para você e nem sempre você tem certeza que se aquilo é montessoriano, se aquilo realmente faz parte. Então hoje eu vou falar para você o que é um móvel montessoriano, como fazer um móvel montessoriano, e aí sim você entende na hora que for comprar se aquilo faz ou não sentido para você. Bom, primeiro eu vou explicar rapidinho para você o que é a linha montessoriana, né? Montessori veio da educadora Maria Montessori, ela que criou essa forma de ter um ambiente onde a criança tenha autonomia e ela tenha liberdade. Então, basicamente é isso, assim, tudo que dê autonomia para a criança, que ela se sinta livre, que ela não dependa de um adulto, que ela não dependa de outra pessoa, enfim, que ela não dependa de nada, para aí sim conseguir trabalhar, né? Pra conseguir fazer as coisas sem precisar de um adulto. Isso daí que é a coisa mais importante. Então, assim, que tudo esteja na altura da criança, nos olhos da criança, que ela realmente consiga fazer, que ela consiga acessar aquilo lá sem precisar de ninguém. Então, tudo que vier dentro desse setor aí é bem-vindo. Entender também quais são as necessidades da sua criança, né? Se você já tem o seu filho, é importante que você olhe como ele explora, como ele gosta, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que traz, né, que instigue o seu filho, que traga a imaginação, que solte a imaginação dele, que dê liberdade para ele e ir atrás dessas coisas. Não precisa entulhar o seu quarto, então não precisa encher o quarto da criança de bichinhos, não precisa encher com todos os bichinhos que ela tem, com todos os bonecos que ela tem, com todos os livros que a criança tem, com todas as sopas que a criança tem. Não precisa, você pode fazer rodízio. Eu já falei sobre isso também em outros vídeos, mas isso é muito interessante para a criança porque ela acaba esquecendo dos outros brinquedos, então sempre tudo é muito novidade, ela não acaba enchendo o saco das coisas. Então sempre tudo tem essa novidade, né? Você faz um rodízio a cada mais ou menos 15 dias, ou enfim, quando você puder, quando for melhor pra você. Ou se você ainda não tem o seu filho, você tá grávida, quer ter filho, enfim, entender assim, o que uma criança precisa, né? Ou entender, coloca o mínimo. E depois vai vendo o que a criança precisa, o que a criança não precisa. Não adianta entulhar de coisa, porque às vezes você vai gastar um monte de dinheiro à toa. Você vai gastar um monte de dinheiro com coisa que não tem necessidade. E é basicamente isso, entendeu? Que você consiga fazer de uma forma que a criança se sinta confortável, que ela se sinta no mundo dela, que ali ela tá totalmente livre para criar, para fazer ou não fazer o que ela quiser, e com isso ela criar toda essa autonomia que ela precisa ter, que é a ideia do montessoriano. Na maior parte das vezes, os móveis têm certas características, eu vou falar algumas delas aqui para vocês. Como eu falei, uma das primeiras características é que ou ele esteja no chão ou na altura dos olhos da criança. Então, isso é muito importante porque mais do que isso ela alcança muito, muito, muito pouco. Então, não adianta você colocar coisas altas, coisas que só um adulto consegue colocar, porque ela não vai ter interesse por aquilo, ela vai esquecer aquilo, ou às vezes ela vai encher o saco do adulto para todas as vezes pegar, e a ideia de ter autonomia, aquelas coisas, se perde completamente. Uma outra coisa legal é que seja lúdico, que dê asas, né, para a imaginação da criança. Então, uma cama em forma de casinha, uma cama em forma de algum outro objeto, ou que você coloque um pano e vire uma cabana, coisas do tipo, né? Coisas que tenham formatos que tragam imaginação para a criança e às vezes não só aquela cama sem nada. Ou também, sabe, às vezes você pode ter, por exemplo, eu tô falando sobre a cama, às vezes a cama é só o colchão no chão, ou aquela cama bem baixinha, e aí você coloca itens que tragam a imaginação dela, que venham pro lúdico dela, em outros objetos, não tem problema nenhum. Isso eu tô falando sobre como eles geralmente são, não que isso seja a regra que todos os móveis têm que ser dessa forma, entende? Outra coisa legal é a textura. As coisas elas têm texturas muito legais, né? Elas têm texturas diferentes, não é tudo plástico, plástico, plástico. Você tem madeira, você tem a textura da madeira, você tem a textura de uma fórmica, de uma laca,
de uma tintura, enfim, de alguma outra coisa, uma textura às vezes mais áspera, menos áspera, tecido, né, um tecido um pouco mais fofinho, um tecido um pouco mais liso, enfim, tem várias texturas que aí a criança consegue brincar com textura e isso é muito legal. Espelho também é uma coisa muito legal, ter espelho no quarto da criança, para que ela possa se conhecer, que ela possa tocar no rosto dela, que ela possa conhecer o seu corpo, e isso daí é muito legal. E são basicamente esses itens assim que você consegue encontrar no móvel montessoriano e aí você faz o seu quarto montessoriano. Eu tenho um vídeo aqui no canal já falando sobre como fazer um quarto montessoriano, então eu não vou me estender muito nesse assunto nesse vídeo. Se você quiser, dá uma olhadinha aqui. Eu fiz não faz muito tempo, tá bom? Bom, gente, então é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, curtir o vídeo se você gostou e também comentar aqui o que você achou do vídeo, se você tem um quarto montessoriano, se você quer um quarto montessoriano, o que você já tem, tá bom? Então é isso, gente. Tchau!